Oi, pessoal! Hoje nós vamos ter mais uma videoaula sobre amostragem, que é o conteúdo da segunda lista que vocês têm para fazer. Para começar, vamos ver a fórmula que é mais utilizada na amostragem, que é o nzinho igual a nzão sobre nzão vezes e0 ao quadrado mais 1. E o que significa essas letras? Bom, o nzinho é o tamanho da amostra. O e0 significa a margem de erro tolerável. O nzão significa o tamanho da população. E é dessa fórmula que nós vamos conseguir fazer a maioria dos exercícios. Para começar, vamos ver esse. Planeja-se um levantamento por amostragem para avaliar diversas características de uma população com 600 indivíduos. Qual deve ser o tamanho mínimo de uma amostra para esta população, considerando a margem de erro de 3%? E se a margem de erro for de 5%? O tamanho da amostra deverá ser maior ou menor? Justifique e comprove com cálculos. Então, vamos lá. Primeiramente, a gente tira o nzão, que é 600, porque aqui diz que é uma população de 600 indivíduos. O nzão é o tamanho da população. Depois disso, o nzinho é o que a gente quer descobrir, que qual deve ser o tamanho mínimo de uma amostra. E o tamanho da amostra é o nzinho. E o E0, que é a margem de erro tolerável, ele pede primeiro com 3% e depois com 5%. Vamos começar com 3%. A gente vai usar essa fórmula que a gente acabou de ver e agora só vai substituindo nos lugares necessários. O nzinho igual a 600 dividido por 600 vezes 0,03, que é o 3%, nesse caso ao quadrado, mais 1. Agora é só uma questão de cálculo ali, ficamos com 600 dividido por 1,54, que dá 389,61, que nesse caso a gente arredonda, que nem a videoaula passada que fizemos, então temos um resultado de 390. Agora vamos ver com os 5% de margem de erro que eles pediu. Continua o tamanho da população com 600, o nzinho que a gente quer descobrir, só que agora com a margem de erro em 5%. Vamos substituir na mesma fórmula que se dá esse valor aqui, ou seja, percebemos que só muda o valor da margem de erro. Então, questão de cálculo de novo, temos um tamanho de uma amostra de 240. Então, percebe-se que quando há 3% de margem de erro, o tamanho da amostra é 390. E quando a margem de erro é 5%, ou seja, 2% maior do que a anterior, o tamanho da amostra é 240. Assim, percebe-se que há uma diminuição do tamanho da amostra. A gente pode perceber só pelo cálculo, pois aqui vai ser um número maior. Então, vai dividir por um tamanho maior, então vai dar um tamanho menor. Vamos para o próximo exercício. Em uma instituição com quadro funcional de 3.500 pessoas, realizou-se uma pesquisa com 1.458 funcionários selecionados aleatoriamente. Qual será a margem de erro aproximada associada a esta pesquisa? Então, vamos lá. O nzão, que é o tamanho da população, é os 3.500 pessoas. O nzinho é com quem foi realizada a pesquisa, no caso, o tamanho da amostra, que aí é 1.458 funcionários. Então, a gente tem que descobrir a margem de erro, que é o que está pedindo o exercício. Botamos nessa mesma fórmula e colocamos nos lugares corretos. Então, fica 1.458 igual a 3.500 dividido por 3.500 vezes a margem de erro ao quadrado, que é o que a gente quer descobrir, mais 1. Agora, a gente passa toda essa conta para cá, multiplicando, que chegamos nessa equação aqui. Questão de cálculo novamente. O 1.458 passa para lá subtraindo. E o 5.103.000 passa dividindo. Aí chegamos ao resultado de 4,0
0,01567, tiramos a raiz quadrada dele, que é 0,02, então chegamos a uma margem de erro de 2%. A questão diz o seguinte: o Departamento de Estatística de uma universidade declarou que, com margem de erro de 4%, realizou-se uma pesquisa com 230 estudantes regularmente matriculados. Faça uma aproximação para a população total de alunos matriculados nessa universidade. Então, o erro é 4%, 0,04%. O tamanho da amostra que foi utilizado para fazer a pesquisa foi 230, mas o exercício quer saber o tamanho total da população que está matriculado nessa universidade. Aplicamos na mesma fórmula que viemos utilizando até agora, o nzinho, que é 230, igual a nzão, dividido por nzão, multiplicado por o E0, que é 4% ao quadrado, mais 1. Então, multiplique-se agora o 0,04 ao quadrado vezes o 230, mais 1 vezes 230. Questão de cálculo novamente, gente, que se dá essa equação aqui. Então, o n subtrai com n, vai passar para cá subtraindo, e o 230 fica no seu lugar. Questão de cálculo novamente, gente. Então, chegamos a um resultado de 363,9, que arredondando, pelas regras de arredondamento, chegamos a 364, que é o nzão, que é o tamanho da população de alunos que estão matriculados nesta universidade. Agora, próximo exercício. Qual a margem de erro considerada pelo setor de RH de uma empresa que selecionou aleatoriamente 381 de um total de 800 funcionários para responder uma pesquisa de opinião? Aqui, muito se dá, a gente consegue ver que 800 funcionários é o todo, ou seja, o tamanho da população, e 381 é a amostra que a gente pegou para responder essa pesquisa. Então, se dá que o nzinho é 381, o nzão é o 800 funcionários, e a margem de erro é o que a gente precisa descobrir. Colocaremos na mesma fórmula, que se dá dessa forma assim, com esses valores aqui, questão de cálculo novamente, que teremos um resultado de 3,7%. Próxima questão. Essa é um pouco mais complexa, mas a gente vai fazer passo a passo para entenderem melhor. Supondo que uma cidade tenha, em 2010, uma população de 28.300 habitantes. Colocamos os dados aqui. Nzão é igual a 28.300 em 2010. Estimativas apontam crescimento populacional de 2% ao ano durante a próxima década. Então, 2% ao ano de crescimento teremos. Use a estimativa da população no ano de 2015 para calcular o tamanho da amostra necessária nesta data para realizar-se, com margem de erro de 1%, uma pesquisa sobre hábitos de higiene da população. Então, a margem de erro é 1% e o nzinho é o que a gente quer descobrir, que é o tamanho da amostra necessária. Então, assim, faremos uma tabelinha. Por exemplo, em 2010, temos o valor de 28.300, que é o exercício nos pede. Em cada um deles, nós vamos aplicar a taxa de 2% ao ano. Então, a gente multiplica 28.300 por 1,02, que aqui diz que vai ter a taxa de crescimento de 2%, o que daremos no valor de 2011, 28.866. Aí, desse valor 28.866, aplicamos mais uma vez a taxa de crescimento, vezes 1,02, que dará o valor de 2012. E, consecutivamente, assim, até 2015, que é o valor que o exercício nos pede. Então, chegamos no resultado de 31.245,49, que é o valor de nzão em 2015. Então, agora, colocamos na mesma fórmula que usamos até agora, o nzinho igual ao valor do nzão de 2015, que a gente acabou de descobrir, multiplicando a cada ano o 2% da taxa de crescimento, dividido pelo mesmo valor, multiplicado pela margem de erro, que nesse caso é 1%, ao quadrado mais 1, que já vem da fórmula. Assim, questão de cálculo novamente,
chegaremos ao valor do Nzinho, que é o tamanho da amostra, de 7.575,49. Mas, para arredondarmos, pois não tem nenhuma pessoa que é pela metade, digamos, chegamos ao valor de 7.576, que é o que a gente precisava achar do tamanho da amostra. E com isso, pessoal, a gente acaba a nossa videoaula sobre essa matéria. Se alguém precisar de dúvidas, pode chegar na monitoria.